espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e se você não é inscrito, clique em se inscrever e nos siga nas redes sociais. Temos Twitter, Instagram, Facebook, com a fanpage, o grupo do Central HQs, além do nosso site. Tudo isso está na descrição desse vídeo. Hoje nós vamos falar de Visão. Nossa, galera, que publicação fera! Esse aqui é o volume 2, eu já resenhei o volume 1, é uma série de apenas 2 volumes que ganhou o prêmio Eisner de melhor série limitada. É um material da editora Panini Comics. Quando eu resenhei o volume 1, eu dei uma nota 10, porque eu considero realmente uma das melhores publicações Marvel dos últimos anos. Então vamos falar aqui do acabamento gráfico dessa publicação, ela que conta com capa dura, ok? Papel couché, cerca de 140 páginas coloridas, ao preço de R$40, mas dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Esse volume compila as edições de Vision número 7 a 12, com roteiros do Tom King, o badalado roteirista da série mensal do Batman, que eu tenho ali as minhas ressalvas, né? E desenhos do Gabriel Walta. Vamos falar do título dessa publicação que acabou não me agradando. Eu também serei salvo pelo amor. Por que não me agrada? Se você pegar a publicação gringa, olha só, o volume 1 é um pouco pior que o Homem, algo assim. E o segundo volume lá na gringa é um pouco melhor que um Animal. Ok? Então é um título que se complementa, pois trata-se de uma citação do livro O Mercador de Veneza do Shakespeare, que inclusive tem várias referências dentro desse volume aqui. Então quando a Panini altera, parece que não está se completando. Eu particularmente não entendi porque houve essa mudança desse título no segundo volume. Pode parecer um detalhe bobo, mas diante de uma obra bem escrita, com vários detalhes, você percebe um cuidado que o Tom King teve na narrativa, na exploração da história do Visão. Aliás, a melhor história do personagem em todos os tempos, na minha opinião. Você não entende porque houve essa alteração sem sentido. Poderia seguir exatamente o encadernado gringo. Mas, enfim, é uma publicação que dá continuidade, obviamente, ao volume 1. E é aí que nós temos uma exploração, galera, que é simplesmente fenomenal. O Tom King, além de colocar diversas referências, né, como eu já citei do Mercador de Veneza, através do Vim, que fica ali se recitando partes do livro, uma referência muito clara a um sistema de punição com justiça, né, ou melhor, justiça com punição. Bom, esse volume compila as edições 7 a 12 de... Esse volume compila as edições 7 a 12 da série Vision, escrita por Tom King, o badalado roteirista da série do Batman, que eu tenho as minhas ressalvas, pelo menos nesse título do Homem-Morcego, e desenhos do Gabriel Walta. Vamos falar de uma coisa que não me agradou, que foi o título desse segundo volume. Eu também serei salvo pelo amor. Esse título, ele não é o mesmo da versão gringa, ok? Se você pega o volume 1, e o volume 2, eles se complementam, os títulos, porque o título do volume é uma coisa assim, pouco pior que um homem, e o volume 2 é pouco melhor que um animal, que é uma citação ao livro Mercador de Veneza do Shakespeare, que inclusive tem aqui dentro da publicação diversas citações desse livro Mercador de Veneza. Então eu não entendi por que a Panini fez essa alteração, porque você percebe que esse volume 2 complementa exatamente o volume 1 e tem tudo a ver com a história da publicação. Então ficou sem sentido essa alteração aí. Bom, mas enfim, obviamente é uma continuação do volume 1 e o Tom King, você percebe aquele esmero, aquele cuidado abordando a história do Visão, que na minha opinião é a melhor história envolvendo o personagem em todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Basicamente no volume 1 a gente tem o Visão, né, construindo a sua família. Então ele fez a sua esposa, os seus 2 filhos, o seu cachorrinho, e eles tentam levar uma vida normal lá no interior dos Estados Unidos. Só que obviamente eles são mega poderosos, eles são super-heróis, têm poderes, né, ou capacidades sobre-humanas.
e isso pode atrair a curiosidade de vizinhos, causar algumas confusões na escola. Então é diante desse ambiente de tentativa de normalidade que o Tom King vai conduzir a história, só que as coisas não saem exatamente da forma mais esperada. Não vou dar spoilers assim fortes, mas basicamente a Virginia, né, que é a esposa do Visão, acabou cometendo atos criminosos, o que acaba envolvendo o próprio Visão, que dá um depoimento falso para a polícia. E galera, a construção da história, ela é muito foda, porque além de utilizar as várias citações ali do Mercador de Veneza do Shakespeare, entre outras referências, e essas citações são muito claras no sentido de justiça com punição, que vai ser resgatado ali próximo do final da série, inclusive com uma espécie de redenção de um dos personagens. Eles vão mostrar o Visão com aquela dualidade de ser um super-herói, pertencer aos Vingadores, mas também querer proteger a sua família. Então, essa questão ela é um tanto complicada. Os heróis, inclusive, acabam temendo ele, né? O Visão é um cara muito poderoso, ele pode ficar intangível, e como ele é uma criação do Ultron, você não sabe em que momento ele pode perder o controle, como ele já foi, inclusive, dominado. Então, os heróis eles ficam com aquele temor de que as coisas fujam do controle do Visão. E durante a condução da história, que traz exatamente a consequência do que rolou no volume 1, a primeira, ela já dá uma quebra nessa narrativa, mostrando o passado do Visão com a Wanda, a Feiticeira Escarlate. Então vai mostrar o relacionamento dos dois, uma espécie de confusão que levou à ruptura do relacionamento dos dois. Só que a Feiticeira Escarlate ela não rouba a cena, ela é colocada como um elemento para a condução da trama e explicações sobre as atitudes do Visão e também na construção dessa família formalizada pelo Visão. E o Tom King ele conduz a história de forma realmente instigante, que deixa o leitor numa expectativa de qual será o ato final do herói ou da família dele. E acontece algo muito foda com um dos filhos do Visão ali, que, putz, você fica... Porque, olha só, ele é um sintetizoide, ainda que ele demonstre emoção, você fica naquela dúvida, será que ele realmente tem um sentimento similar ao do ser humano? E é exatamente nessa questão que o Tom King ele constrói a história com diversas nuances, deixando uma certa frieza do personagem e em outros um tom bem mais emotivo. Então ele realmente constrói uma história muito interessante e, ao contrário do que eu disse quando eu resenhei o volume 1, até por conta de uma chamada de um colaborador do site do Central HQs, que é o Roberto, ele falou: Fernando, eu vi você falando que a arte do Gabriel Walta não é grande coisa. Eu vou te mostrar porque que a arte dele é foda. E ele mostrou ali uma página onde mostra o Visão conversando com a Virginia quando ela vai contar algo que aconteceu ali na residência deles, envolvendo um vilão, algo bem trágico, inclusive. E como o desenhista constrói essa narrativa, mostrando ele olhando para o álbum de fotografia da família, e o que ela está relatando para ele pode simplesmente destruir a família dele. Só que por ele estar olhando ali, ele quer manter a família unida como naquele álbum de fotografia. E isso não está nos roteiros do Tom King, como acaba acontecendo, por exemplo, naqueles roteiros mais minuciosos do Alan Moore, que descreve de ponta a ponta o que vai ter em cada quadro, né? Então realmente é um trabalho de visão, né, do desenhista, por mais trocadilho estúpido que seja. Realmente é uma percepção que ele tem na hora de narrar a história do Visão. E aqui eu vou dar mais um exemplo para vocês, onde, por exemplo, nós temos essa cena da esposa do Visão, né, deitando sobre o ombro dele, e ali o álbum de fotografia da família, né? Ela está meio que se lamentando, mas tem as fotos. E já no final, você percebe essa mesma cena dela deitando, só que, olha, não tem a foto da família. Quer dizer, ela foi destruída, a família do Visão. Então, essas pequenas percepções que o desenhista coloca, esses detalhes na sua narrativa, que realmente
tornam essa aqui uma obra grandiosa que merece uma nota 10. Então, galera, é uma publicação que eu recomendo para vocês, quem quer ter uma leitura que foge daquele aspecto super-heróico, ainda que tenha alguns elementos de ação, alguns confrontos ali envolvendo o Visão e os Vingadores, o Tom King soube conduzir muito bem essa publicação aqui. Então, galera, é basicamente isso daí. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!